Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, que dessa maneira possamos continuar o nosso trabalho. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Tudo jóia. Mais um episódio para você do Pod Doutor, o melhor podcast em saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde. Então já se inscreva no canal, nos siga em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando a você informação de qualidade. Afinal, a informação é o diamante da prevenção. Você sabe que a internet é recheada de fake news, infelizmente, de notícias não sempre verdadeiras. E o nosso propósito é justamente o contrário, é trazer para você informação checada, informação boa. E como que a gente faz isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada um dos assuntos que a gente debate aqui. Hoje temos a honra de receber aqui Dr. Sérgio Schubert, ortopedista, especialista em ombro, nos deu a honra da presença. Muito obrigado, Schubert, uma lenda da faculdade, né? Um amigo, lembranças incríveis tendo aqui hoje. Vamos aqui dividir conhecimentos. Muito obrigado, Schubert. Boa tarde, Moisés, boa tarde, Júnior. Obrigado pelo convite aí. Nós que agradecemos. Seja bem-vindo novamente, o Dr. Sérgio Schubert. Isso. Hoje o Dr. Sérgio, ele é médico ortopedista especialista em ombro e o nosso bate-papo aqui vai ser sobre ombro, as lesões, tipo de tratamento. Doutor, me explique uma coisa. Esse famoso manguito rotador, ele é famoso mesmo ou é só a mídia que está... É interessante, não, ele graças a Deus ele começou a ficar famoso, né? Porque antigamente... Que bom, então. Antigamente o termo mais, vamos dizer assim, mais leigo são as bursites, né? Então todo mundo teve lá uma avó, uma tia-avó que falou assim, morreu com uma bursite, tadinha, porque não conseguia levantar o braço, foi velhinha, não infiltrava e não melhorava, né? Na verdade, a grande maioria dessas tidas bursites são problemas relacionados ao manguito, né? A um desequilíbrio muscular dos 4 músculos do manguito rotador. Então, o manguito rotador é uma estrutura que está no ombro de todo mundo. O manguito tem tendões, isso, as bursas. Perfeito. O tendão, na verdade, o manguito é composto por 4 tendões. O tendão é uma... Mas o que é manguito? Ele é um músculo? O manguito é um grupo de 4 tendões. O tendão é uma continuação de um músculo, vamos dizer assim. Quem tem a capacidade contrátil para fazer uma função é o músculo. E o tendão ele sai do músculo e, na maioria das vezes, insere no osso. Fixa-se no osso. Sim. Então, a contratura muscular faz com que o tendão se contraia também e isso faz a função. Enfim. O tendão é como se fosse um varalzinho. É que nem... Imagina a mão de um artista de marionete. Marionete não, Sim, marionete fantoche. Não, aquela marionete com os fiozinhos. A mão, o movimento seria a contração muscular. O tendão seria o fio que liga no membro do boneco. Então, assim, a contração muscular, o tendão puxa e aí faz a função. E o manguito... Fletir o braço, chutar uma bola, enfim. E esse manguito, então, ele tem 4 tendões... São os 4 que abraçam o ombro. O manguito são 4 tendões, o supraespinhal, o infraespinhal, o redondo menor e o subescapular. E os 4, eles abraçam a cabeça, vamos grosseiramente falando assim, a cabeça do húmero. Que é esse osso aqui do braço. Que é a parte proxima, a parte mais próxima do ombro do osso do braço. Ela tem uma forma arredondada. E esse manguito, esse tendão, esse grupo de 4 tendões abraça e auxilia tanto nos movimentos de rotação para dentro, para fora, quanto ao movimento de elevação e a estabilidade, que ele dá uma estabilidade importante no ombro. O ombro é uma articulação que ela não é um encaixe perfeito do ponto de vista ósseo. Ela é na verdade, o osso do braço encosta num outro osso, né? Numa porção da glenoide, da asa, né? Dessa asa que a gente tem nas costas, ela chama-se glenoide. Ela é como se fosse uma superfície levemente côncava e a esfera, a parte redonda, que é a cabeça do húmero, encosta nele. O ombro é uma região complexa, né? Justamente por todos esses movimentos, faz a rotação. Não é uma articulação simples igual o cotovelo ou o joelho, né? Ela é a articulação mais instável do corpo do ponto de vista ósseo, até porque ela não tem uma estabilidade óssea
e ao mesmo tempo ela promove uma grande amplitude de movimento, né? Dr. Schubert, a hora que você falou isso, eu lembrei de algumas vezes que eu já vi em campeonato de jiu-jitsu ou até em filme. Gente colocando o ombro no lugar na porrada. Não. Isso não deve ser feito. Não deve ser feito. Aquele filme... Você vê na internet as coisas traz aqui enchendo nossa paciência. Sempre assim, quando ele fala vir na internet, já gela. Mas tem gente que tira o ombro do lugar, que é a luxação do ombro, né? Geralmente ela é feita o ombro sai para frente, é uma luxação anterior, anterior. E as pessoas não ligam muito. Eu consigo pôr sozinho no lugar, eu consigo. E vai levando a vida inteira até que uma hora acontece um mal maior, estraga o ombro de uma forma que poderia ser corrigido de uma forma rápida e efetiva. Quais são as principais doenças ou lesões do ombro? E elas, pelo que eu entendi, o manguito rotador é muito importante, é isso? O manguito rotador, ele como eu havia dito, ele ajuda na movimentação e na estabilidade do ombro. Qualquer desequilíbrio entre as forças desses tendões podem causar o que a gente chama de síndrome do impacto, que na maioria das vezes é quando essa cabeça do húmero ela perde ela deixa de ficar centrada em relação à glenoide, esse outro osso que eu havia comentado, e ela no movimento de elevação ela sobe, ela escorrega pela glenoide e bate num outro osso aqui alto, quer dizer, faz parte da escápula, mas a gente chama de acrômio. Então a cabeça do húmero pode bater no acrômio, isso pode causar o que a gente chama de síndrome do impacto, que é o impacto de um osso no outro. Então essa elevação, vamos dizer, frontal, ela é perigosa, dependendo como é feita? Ela é dolorida. Nem sempre. O impacto não vai causar lesão, não pode misturar isso. O impacto é a dor. Então, por exemplo, o arremessador, o cara que gira o braço, o cara que trabalha trocando óleo de carro, enfim, com o braço para cima, ele pode... se ele tiver um desequilíbrio muscular, ele pode ter o impacto e pode causar dor. O paciente que também não pratica nenhum esporte, não faz movimentos com elevação do braço, por um desequilíbrio muscular ou aí até por uma ruptura, pode também ter os sinais aí de tendinite, da chamada famosa lá bursite, que a gente havia comentado. O que não usa, você está falando agora? Não, pode usar, mas é um termo genérico. Falar eu tenho uma bursite é muito genérico. A bursite ela pode ser infecciosa, pode ser traumática, pode ser pelo desequilíbrio muscular, ela pode ser... A bursa é uma estrutura que protege, ela existe em qualquer lugar do corpo em que há um atrito. Então, só para eu entender, a bursite... falada antigamente é quando tem uma lesão no manguito. Não vamos falar do antigamente, porque tem muito colega que fala, olha, a senhora tem uma bursite. Mas assim, o termo é muito abrangente, né? Fala assim, uma bursite de ombro é como se tivesse algum problema dentário, vamos dizer assim, e o dentista olhar e falar, olha, tá vermelhinho ali, você tá com uma gengivite, eu não sou dentista, eu posso estar dando um exemplo errado, mas assim, é muito amplo, o termo bursite é muito amplo, pode ser um monte de coisa. Tem que saber o que está causando a inflamação da bursa. E aí, precisa estudar. Aí tem uma série de Mas essa inflamação da bursa no ombro ela é comum também nessas lesões, nessas patologias. Sempre que há um processo inflamatório no ombro, a bursa vai aumentar o volume, isso, e vai ficar com um processo inflamatório. Ela é uma tentativa de proteger. Uma bolsinha líquida que acaba aumentando. Exato. A gente consegue vê-la, sentir no cotovelo. Muito fácil, essa pele solta que tem embaixo do cotovelo, na verdade é uma bursa. A bursa nada mais é do que uma bexiga vazia com óleo dentro, vamos dizer assim. Ela impede o atrito em estruturas. No caso do cotovelo aqui, para a pele, enfim, provavelmente para não rasgar, quando faz o apoio, existe uma bursa ali. Se coloca uma placa metálica por uma fratura no antebraço, na perna, depois de um tempo vai tirar a placa, abre, tem uma bursa formada ali em cima, porque os tendões passam por cima. É uma proteção. Então ela tem em qualquer lugar do corpo. Ela é uma bexiga vazia, quer dizer, vazia, ela tem um pouco de líquido, com um pouco de óleo dentro. Dentro dela, ela produz líquido e ela absorve líquido. Quando existe um processo inflamatório, aumenta a produção e a reabsorção do líquido continua igual. Então é como abrir uma torneira um pouco mais forte numa pia, quer dizer, ela vai encher de água. A bursa também, ela inflama. É algo comum nas lesões de ombro? É comum, é esperado. É esperado qualquer tipo de ruptura
processo infeccioso, você vai ter uma bursa... Eu acho que, na verdade, inicial, assim, falando na prática médica, né? Quando você fala da bursite, como você disse, é muito amplo. Mas, em geral, é a primeira notícia que a pessoa recebe, né? Aí que tá. Por exemplo, pode ser uma bursa no cotovelo. Se tanto você ralar, tem bursite do olecrano também, onde você pode espessar essa bursa aqui, ou no joelho. Onde tem articulação, tem bursa, vamos dizer assim. Mas a bursite, acho que é a primeira diagnóstico que a pessoa recebe, porque tem também. Aí vai fazer, por exemplo, um exame simples de imagem, vem a bursite. Mas é mais profundo que isso. Bem mais profundo, é mais profundo. No laudo, a pessoa olha e fala, tem uma bursite, então eu tenho isso, vamos tratar. A possibilidade de ter só bursite é pequena. Ela não aparece sozinha, ela tem que ter uma causa. Tem que ter algum lugar que está inflamado, que tem que estar lesado. Ela é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. Sinal desse processo aí inflamatório, provavelmente no ombro de um tendão. A grosso modo, vocês me perguntaram o que mais acontece, geralmente é uma tendinite mesmo, tendinite do tendão supraespinhal, que é o mais importante, vamos dizer assim, do manguito. Ele inflama, a bursa que está por cima dele inflama também, e aí num exame mais simples de ultrassom, que não é o melhor exame para ombro, o melhor é a ressonância magnética, que ela dá um diagnóstico melhor, o ultrassom não é tão bom assim, mas qualquer um dos dois exames aparece lá a bursite. Mas sem dúvida a ressonância vai mostrar se é uma lesão, uma tendinite. E as principais causas para inflamação, para causar bursite? A principal causa é a tendinite do tendão supraespinhal, né, que faz parte do manguito rotador. Essa é a principal causa. Geralmente um enfraquecimento natural ou pequenas fissuras, né? Depois de uma certa idade a gente começa a ter pequenas fissuras no tendão. Um desgaste mesmo. Para traduzir aí para o nosso ouvinte. Não, é isso aí. Ele envelhece, ele começa a envelhecer. O privilégio de envelhecer, né? De alguma forma dá para dizer isso. Exato. Só tem isso aí quem envelhece. Ele vai fazendo fissuras, pequenas lesõezinhas dentro do tendão, isso enfraquece o tendão, isso faz com que ele trabalhe mal, né? Como havia dito, enfraqueceu a estrutura, começa a ver impacto, começa a ver... Ou por esforço repetitivo, né? Que nem como a pessoa trabalha. Não. Olha que importante essa pergunta. Eu não... Claro que isso dá para abrir uma discussão, claro, não sou o dono da verdade, mas não. Difícil encontrar um aumento de tendinite do ombro por trabalho. Depende muito é o que eu falei, se o camarada troca óleo de carro com o braço para cima, até pode ser uma das causas. Mas eu não gosto dessa expressão esforço repetitivo, senão os nadadores todos teriam. Exato, o pitcher, quem arremessa. E não são todos que têm. O que acontece hoje... Um grande número realmente tem por desequilíbrio muscular, e é por isso que nos treinos eles já fazem lá o reforço do tendão, sempre existe essa condição. Mas eu não sei, não saberia dizer, ser taxativo e dizer, não, o nadador tem mais tendinite. Pelo contrário, eu trato de alguns atletas, como um monte de colega meu, e eu não noto um aumento de tendinite porque a pessoa nada, ou porque a pessoa joga tênis, ou porque não. Mas será que não pode ser... Né? O ombro nós estamos falando, né? Exatamente. No ombro. Sim, exatamente. Especificamente o ombro. Mas será que não é pelo fato dessa pessoa ser um atleta e ter um preparo diferente? Totalmente voltado? Não. Senão nosso consultório seria cheio de jogadores de tênis com... Seria a incidência maior seriam de nadadores e tenistas. E eu não noto isso. Pode haver uma porcentagem pequena, um pouquinho maior, mas não é uma coisa assim que você fala, o cara tem 50 anos, joga tênis 2 vezes por semana, ele vai ter tendinite. Não é isso. Como que o paciente chega pro Dr. Schubert e fala, tô sentindo essa dor, como que é a reclamação, o sintoma? Geralmente é uma dor ao lado do braço aqui, geralmente eles falam assim, não é bem no ombro, doutor, é um pouco mais baixo aqui, é como se fosse no terço superior do braço. Uma dor... Mas na verdade está no ombro. Está no ombro, isso. Refletindo. É a clínica dela, mas... Muitos têm dor noturna, acordam à noite com dor. Né? Do ombro que dormiu em cima. Não é por dormir. Não é por peso. Não, tem gente até que fala assim, quando eu deito em cima melhora. Tem gente que fala quando eu deito em cima piora. Na verdade, quando ele relaxa a musculatura, deve haver um impacto e doer um pouco mais. Ou muita gente dorme com o braço para cima mesmo, tanto colocando na parte anterior aqui da testa, na parte posterior. E aí quando levanta o braço acima de 90 graus, com o tronco, o braço tende a fazer um impacto... colidir o húmero com o acrômio. E se o tendão que está inflamado está no meio, ele acaba doendo, acaba acordando a pessoa.
Então, o sintoma é a clínica, né, que o Dr. Schubert falou, é mais pro lado. Então, mais pro lado levantando lateralmente, para frente, qualquer movimento. Na verdade, a 45 graus aqui é o que mais acontece. Às vezes a pessoa levanta aqui na frente e não sente tanto. É mais aqui. É mais ou menos o movimento da braçada na natação. Mais ou menos isso aqui. E a idade mais comum que te procura lá, Dr. Schubert, no consultório? Para lesões de ombro, né? Porque, claro, como ortopedista, você atende outras coisas. Mas falando em ombro... na verdade, eu só atendo ombro. Você atende ombro? Só atende ombro. Eu só faço ombro, mas tem o grupo dos problemas do manguito rotador, as pessoas acima de 30, 35 anos, ou até mais velhos, que aí entra em outra patologia, que é a ruptura do tendão, que esse tendão rompe-se muitas vezes de uma forma... causador também, mas isso é uma espontâneo? A maioria das vezes é por degenerativo mesmo. Esse com mais idade daí? Acima dos 40 anos a gente começa a perceber mais as rupturas do tendão. 40 anos é muito novo. Não, começa a perceber a ruptura do tendão, ela vai aumentando durante a vida, ela vai soltando. O tendão vai fazendo aquelas pequenas lesões e essas lesões vão aumentando. A gente só não sabe se um determinado indivíduo vai demorar 2, 3 anos para aumentar um pouco a lesão ou 2.000 anos. Sim. Então, assim, na verdade, existe um grupo grande de pessoas acima de 70 anos que tem lesão de tendão e nunca vão sentir dor na vida. Mas essa pessoa tem algum mecanismo para ela... Exercício físico, medicamento? Quem começa a fazer atividade é engraçado. Muitos pacientes me procuram e falam, doutor, eu estou com dor no ombro. Comecei a fazer, agora está na moda, o beach tênis. Isso. Comecei a jogar beach tênis, nunca joguei antes, nunca fiz, corria, mas comecei a fazer esporte que tem que levantar o braço. E comecei a sentir dor, fiz uma ressonância, um outro colega pediu e tem uma lesão do tendão do manguito. O beach tênis arrebentou meu manguito. Não arrebentou. Muito provavelmente já havia uma lesão, a qual era sintomática, e aí ele começou a jogar o beach tênis e aí começou a sentir a lesão. Então, não é comum o tendão romper com o esporte no trauma. Não é que não acontece, mas não é comum. Agudamente, né? Ele vem trazendo pequenas lesões, até que uma hora você sente a dor e diagnostica uma lesão na rotura. Exatamente. A ruptura espontânea do tendão não é comum, até porque o tendão saudável, ele é mais fácil ele avulsionar um pedaço do osso, arrebentar um pedaço do osso e levar junto, do que o tendão romper. E é o que acontece nas pessoas jovens quando tiram o ombro do lugar. Uma proporção dessas pessoas tira o ombro do lugar e faz a fratura, né, do tubérculo maior, por exemplo. Essa é porque houve uma contratura da musculatura e o músculo fez a avulsão do osso, fez uma fratura. Mas romper não é que não acontece, é claro. Mas a causa traumática só isolada não é comum. Doutor Chu, é bem ingrato esse tendão do ombro, né? Porque, pelo que eu estou vendo, 40 anos já é comum. Mas não pode. Não pode entender como 40 anos todo mundo vai ter problema. Sim, mas isso começa a ter o desgaste. Vou responder diferente, você vai ficar mais tranquilo. Vamos dizer que com 20 não acontece, não tem, entendeu? É muito raro. Sim. Então, assim, é que nem ter ruga, é que nem ter o cabelo começar... Ou não ter cabelo. Ou não ter cabelo, exato. Então, isso não é preocupante. O interessante, o importante é que a pessoa com uma dor que demore um determinado tempo aí, ela começou uma atividade física, tudo bem, 2, 3 dias de dor é natural, né? Uma acomodação muscular, mas eu estou fazendo esporte, há 2 meses me dói. É importante dar uma olhadinha nisso, né? Pra ver. A gente sempre fala aqui, né, Schubert, sobre a informação ser realmente muito importante na prevenção. E nós estamos falando aqui das dores, das rupturas, ou da tendinite, ou da bursite. E como a pessoa poderia fazer um bom uso desse ombro, se é que é possível, né? Prevenir, exatamente. Como que ela se previne? A gente pode falar em treinamento de força, o que você diria sobre isso? E qual parte do corpo? Os esportes que têm uma preocupação maior com isso, eles já fazem. E o pessoal, a gente antigamente via muito lá fora. Eu mesmo, antes de fazer ombro, quando ia para alguma competição, alguma coisa, já via. Você faz ainda, né, polo aquoco, fez muito tempo, agora já estamos... Agora eu vou comer uma pizza só. Depois do jogo. Mas o pessoal tenta, para prevenir a tendinite, não a ruptura, o reforço do tendão, o reforço do manguito, que é aquela borrachinha que tem que ser feito sob orientação de um profissional de educação física, um fisioterapeuta, porque
para não fazer demais. A gente vê também em consultório muita gente falando, eu comecei a fazer musculação e estou fazendo bastante manguito. Mas por que você faz o manguito? Dói? Não, nunca senti dor. Aí depois de 2, 3 meses, vou tomar uma dor aqui. Sobrecarga. Às vezes ele faz um overuse, ele usa demais. Olha que interessante. Então faz um overuse, quer dizer, passou do limite bom do treinamento e chegou a fazer. É que nem todo mal. treinamento. Sim. É importante. Vai treinar qualquer coisa, tem que pegar um profissional da área e Exatamente. orientar. Os professores hoje, os técnicos, os professores de educação física, têm uma noção muito boa disso. Além do médico do esporte, que a gente sempre fala aqui também, procurar. Hoje você vai colocando cada vez mais gente nesse ambiente de esporte, né? O exercício, né, Schubert? A gente teve pouco sobre isso na faculdade. Hoje é muito estudado, né? A questão do sedentarismo, do medicina exercício é remédio. Então, mas precisa. Você tem o personal, tem o educador físico, o fisioterapeuta e também tem o médico do esporte hoje, o médico, bastante o ortopedista. Para detectar até. Como o Moisés tinha falado, então estamos 40 anos, é desesperador. Não é isso. Mas antigamente, eu quando tinha 15 anos. Tinha um tio-avô de 62 anos, eu achava ele um velhinho, né? Um velhinho. Hoje não é. E ele tinha todos os problemas que um atleta de 60 anos tem. Só que o meu tio não fazia atividade física, ele não sentia muitas vezes, né? Eu reclamava menos. Ao passo que quem tem 60, 70 anos e pratica atividade física de uma forma regular, vai acabar sentindo. Porque solicita muito mais toda essa musculatura. Envelhece, né? Claro, o privilégio de envelhecer, eu sempre falo aqui. Só tem isso quem conseguiu envelhecer, é um privilégio. A opção é pior. Né? A opção que tem para não envelhecer é um pouco pior. Se a gente fosse linkar as causas mais comuns da procura dos pacientes no consultório do Dr. Schubert, ou da especialidade em geral, especificamente do ombro, a gente pode se resumir em bursite e o mais comum tendinite. Como consultório, é um consultório já especializado. Geralmente são lesões do tendão, né, que acabam indo para a cirurgia. Porque quando chega lá, já passou em algum outro especialista, colega. Né? E muita instabilidade também, que a gente não falou ainda, né? São as lesões labrais. Daí nós não estamos falando mais de tendinite nem de bursite, então mudamos. Instabilidades do ombro. A instabilidade é quando o ombro, como eu já disse, é uma articulação muito instável, e ela depende de outras estruturas que não são ósseas para estabilizar. Uma lesão em alguma dessas estruturas estabiliza o ombro. A mais comum é a lesão labral anteroinferior, que o labro é como se fosse vamos falar assim, um muro ao redor dessa glenoide que eu havia comentado, que parece que é uma superfície levemente côncava. Ela aumenta a concavidade, aumenta a profundidade dessa estrutura. Isso é para quando o ombro fica saindo do lugar. Para ele não sair. Né? Então, ela existe para não sair. Certo. Quando o ombro sai, invariavelmente ele pode causar uma lesão. Vamos falar assim, ele arranca, grosseiramente falando, esse labrum do osso. E aí perde-se essa estabilidade, e aí toda vez que a pessoa vai rodar o braço, ou à noite vai botar a mão assim, falar, estava jogando futebol, tomei uma pancada, luxou o ombro, colocaram no lugar. Mas agora ele sai toda hora. Porque ele tem um labrum lesado. E aí precisa estabilizar, sem dúvida alguma. Estabilizar com cirurgia. Com cirurgia. Precisa estabilizar. Não são todas as lesões labrais ou luxações que precisam ser operadas. Vamos falar assim, vocês vão querer perguntar quais são, né? Então, existe geralmente o pessoal fala assim, a partir do segundo episódio de instabilidade, de luxação de ombro, eu estou falando da instabilidade anteroinferior. Porque existem várias... Segundo episódio de luxação. De luxação. Quando o ombro o segundo saiu do lugar, sem o segundo prazo. já opera. Mas a gente sabe que quanto mais jovem a pessoa, maior a chance dela ter o segundo ou terceiro episódio. Então é mais comum a gente estabilizar cirurgicamente os pacientes mais jovens, e os pacientes mais velhos depende de como é a vida, do que faz, dos hábitos. Por que os mais novos são mais ativos? Porque geralmente eles praticam mais esportes. Geralmente mais exposição ao risco. Não é um fato isso, mas a gente percebe, a gente sabe, existem vários trabalhos mostrando que o paciente até 20, 25 anos, a chance de tirar o ombro do lugar pela segunda vez é muito alta, 90%. E cada vez que acontece a luxação, a possibilidade, a lesão do labrum é cada vez pior. Não é
não é assim taxativo, mas ela pode ir aumentando. Você pode tirar 3, 4 vezes, 5 vezes do lugar e ficar sempre a mesma. Mas sim, mas ainda é uma curva de Gauss. Assim, a maioria vai piorando a situação. a gente nota uma coisa interessante. A gente nota que os melhores resultados cirúrgicos são aqueles que são operados após a primeira luxação num jovem, num atleta, num profissional. Não dá para correr o risco de deixar acontecer a segunda vez. A pessoa fez cirurgia, quanto tempo de cirurgia? E para ela voltar às atividades? Quanto tempo que o tempo cirúrgico? O tempo cirúrgico e para retornar às atividades. Eu gosto de falar para meus pacientes, se alguém ouvir assim, demora o tempo que precisar demorar. Eu não vou acabar antes. Demora o tempo que precisar. Em média, 1 hora. Sedação. Anestesia geral. Em média, 1 hora. Vai embora no dia seguinte. Qual é a via? É minimamente invasiva ou não tem? Ombro. Dá para fazer por via aberta, né? E dá para fazer por artroscopia. A artroscopia, ela é uma via, ela é invasiva, mas é feito por orifícios. A mesma artroscopia do joelho, então tem uso no ombro. Igualzinha. A técnica não é a mesma, é claro, mas é o mesmo aparelho. Coloca um artroscópio, que é uma câmera, que a gente consegue visualizar o ombro e reparar. Eu gosto da artroscopia porque a gente consegue reparar fazer vários procedimentos no mesmo, né? A cirurgia aberta, ela não é uma cirurgia ruim, ela tem ótimos resultados também, principalmente a médio e a longo prazo, os resultados são muito parecidos. Cada um tem a sua... Quando há indicação de fazer a cirurgia artroscópica, eu prefiro fazer a artroscópica. É mais interessante para o paciente, a recuperação melhor. Eu acho que você coloca alguma placa, né, para reforçar esse muro? O labrum, ele então é como se fosse um plástico, uma borracha que destacou do osso. A gente coloca âncoras, né? São chamadas as âncoras, que são como se fossem preguinhos, parafusinhos. Elas existem de vários modelos e ela tem um fio, enfim. A âncora, justamente porque ela entra no osso e ancora o fio, o qual está contido nela. E esse fio, a gente consegue costurar a estrutura lesada com esse fio. Então traz a estrutura para perto do osso novamente. A pessoa no outro dia já... sai com uma tipóia, e aí depende de cada caso, mas a grosso modo, de 30 a 45 dias de tipóia, e depois... Mas já sai do hospital no dia seguinte, por exemplo. Nem sempre, mas... geralmente no dia seguinte. Tem muito colega que vai embora no mesmo dia, tem gente que... Às vezes algum paciente com um pouco mais de dor fica um dia a mais, mas invariavelmente no dia seguinte. Alguns dias 30, 45 sem carga. 45 dias de tipóia, depois tira a tipóia e começa a fazer uma fisioterapia, e aí a fisio vai até ficar bom, né? E é longo, o período aí já é mais longo, como tudo em... Na verdade, volta ao esporte, ou pegar uma carga pesada, eu gosto de respeitar os 6 meses pós-operado. Mas a possibilidade dele voltar depois que opera para o mesmo patamar, mesmo nível que ele jogava antes, é altíssima, né? É altíssima. Você às vezes opera também atletas de alto nível, né? Profissionais lá no seu consultório, e eles voltam aos seus times de maneira profissional normalmente. A chance dele ficar bem é muito alta. Muito alta. Você já operou alguém do handball? Não vamos falar de... Não, nome, só do esporte. Porque usa muito o ombro, né? Usa muito. Handball, natação... E aí o handball voltou também a fazer uns golaços, usar normalmente o ombro. Voltou. Em geral. Voltou. Isso é importante, né? A medicina trazer essa possibilidade. Volta bem. Claro que... Porque quem tá doente, né, Schubert, eu acho que fica desesperado, pensa, poxa, será que se eu operar ou... eu vou conseguir? Você que treina muito também, né, Moisés? Você pensa, vou voltar um dia ao mas habitual? Essa é uma resposta que é difícil para o médico dar e 100% não existe, né? Claro. Nem 0, nem 100% em estatística muito menos existe. Em medicina. Então, assim, eu prefiro sempre dizer para o paciente que assim, a gente tem um problema e a forma de resolver o problema é essa. A expectativa é a melhor possível, mas nem sempre a gente pode chegar nela, né? Então é muito interessante o paciente entender isso. Não é um comprimido que vai tomar e a coisa vai resolver. Claro. São passos. Existem complicações, existem percalços no meio do caminho. Mas o pessoal, algumas pessoas devem fazer uso de medicação por conta própria no caso das outras inflamações, né?
Por si, acaba tomando e não resolve a causa. No Brasil, muita gente toma. A gente tem o hábito de se automedicar. Às vezes o paciente chega e fala, doutor, tô com vergonha, eu tomei já 3 dias de remédio X. Falei, você não está sozinho, muita gente faz isso. Até porque muitas dessas dores, em 3, 4, 5 dias aí, às vezes até sem medicação, melhoram. Mas deve ser desencorajado, né? Não é uma coisa que a gente deva apoiar de jeito nenhum. E a partir dos 40, não é uma regra, mas tem já o desgaste do tendão. E quando chega a 70, 80, 90 anos? É quase certeza. Então. Não, eu não gosto da palavra certeza. Tem muita gente com 80 anos bem, e tem muita gente com 80 anos com lesão de tendão sem ter dor nenhuma. Mas essa pessoa que de 80 nem usa, anos... né? Não, mesmo usando, é interessante. Não, eu disse que eu perguntar, mas será que essa pessoa não faz uma atividade física como prevenção? Olha, dentro do esporte qual eu pratiquei, tem um colega que ele é mais velho que eu, e ele tem uma lesão completa, eu tratei algumas vezes. Lesão completa do manguito. Rompeu o tendão inteiro. E ele não... Engraçado, ele sente muito pouco desconforto, não quer operar, acho que agora já não operou? Não, agora ele nem adianta mais. Existem alguns poucos casos que a pessoa não se incomoda com lesões grandes. O ruim é que quando chega uma lesão dessa, e se der a opção de uma lesão completa, que é uma lesão grande do tendão, vamos dizer assim, vamos esperar um tempo, faz uma infiltração, toma um remédio. O problema é que essa pessoa pode chegar numa idade mais avançada e ela pode ter dor. Há uma grande chance dela ter dor. E o tendão, ele atrofia. À medida que ele não é usado, ele vai atrofiando. E pode já não ter uma resolução de uma forma mais simples. Aí a resolução pode ser uma coisa maior, ou às vezes até não ter a resolução. Então existem um ombro dolorido com uma lesão transfixante, que a gente chama, que é uma lesão que soltou o tendão do osso, vamos dizer assim. Ela deve ser operada. Um paciente com 50 anos, ele não pode viver a vida inteira com essa lesão enrolando, porque uma hora vai ter problema e ele vai voltar no médico e o médico não vai conseguir. Aquilo virou gordura. Não tem, ele vai encurtando, vai virando gordura, vai sendo substituído por gordura, que a gente chama de atrofia muscular. Então, existem parâmetros de indicação cirúrgica que são bem precisos. Então, a ruptura completa, a luxação com mais de um episódio, que dá instabilidade. Paciente que faz físico com uma lesão de 50% não completa, mas fez 30, 40 sessões, não dorme, a vida está ruim, quer dizer... E na lesão incompleta, pode também, sem cirurgia, cicatrizar? A grosso modo, até 50% de espessura do tendão, até os 50%, a gente tenta realmente tratar com físio, porque tem um bom resultado. E aí acaba cicatrizando esse tendão. É interessante, um bom resultado que para de doer. Porque o resto do tendão, o qual está inserido, o músculo que está por trás dele pode fortalecer, ele pode voltar a ter uma função normal. Boa. Mas cicatrizar sozinho, não, isso não vai acontecer. A lesão que estava lá vai continuar, de 50%, continuar. Só operando mesmo daí. Ou vai aumentar, esse que é o problema. Sim. Ela aumenta com o passar dos anos. Aquilo que eu falei, eu já comentei aqui, ela pode demorar 2 anos ou 2.000 anos para aumentar, a gente não sabe. Então a gente sabe que lesões maiores que 50% são lesões com uma cara mais cirúrgica. As menores que 50% de espessura do tendão tem uma cara mais fisioterápica. Então a maioria das cirurgias feitas pelo Dr. Schubert e da especialidade do ombro são voltadas para o tendão? São. A maioria. No meu consultório eu faço bastante instabilidade, essa lesão labral também, porque, como eu te disse, eu como os colegas que fazem ombro, quer dizer, é uma especialidade de final, né? O paciente acaba chegando lá já, Sim. Porque muitas vezes já fez muita fisioterapia, o que fez físio já melhorou com a físio, ele nem chega. Então tem muita, a grosso modo é a instabilidade e a lesão do manguito rotador, né? Por trauma, já teve? Fratura. Mas fratura, tipo, não sei se tem como, mas quebrar o osso do ombro tem, né? Tem, se quebra-se. Muito. Tem sim. Não é a maioria dos casos no meu consultório, mas tem bastante, tem fratura, a gente... Aí é o mesmo tratamento como o outro osso, manter parado. Se não houver desvio, a gente mantém sonatipoia, né? Opera, né? Se houver um desvio importante, existem as classificações, se houver para cada tipo de fratura, mas aí opera-se, aí eu ponho uma placa ou até uma prótese, né?
hoje em dia as próteses melhoraram muito, né? E tanto para artrose, que é uma outra patologia, quanto para as fraturas. Então, às vezes a gente acaba usando isso para fazer a estabilização. Ou estabiliza a fratura com placa, parafuso, ou faz uma prótese. A artrose que o Dr. Schubert comentou? É o desgaste da junta. É quando há o desgaste da junta, então a junta, ela... E no ombro deve ser fácil, pela complexidade do movimento, ou não? O que a gente nota é que tem muita gente que tem artrose e sente menos dor do que, por exemplo, uma artrose de quadril ou de joelho, que é uma articulação de carga, né? Sente menos. Mas quando incomoda... eu mesmo tenho um pouco de artrose, eu sei que isso é ruim. Dor sempre incomoda, né? O médico bom tem que valorizar sempre e... Tem que sempre ter um diagnóstico. Tem que tratar a dor, né? Na verdade é isso. Não adianta tratar, é piegas, mas assim, a gente não pode tratar a imagem, né, do exame. A gente tem que e nessa linha, a gente sempre fala aqui também sobre qualidade de vida, né? Sobre a questão do exercício, da poupança de exercício, de músculo, para você chegar na sua idade madura, estar melhor e ter qualidade de vida. Tem uma idade limite para você, por exemplo, tratar o ombro? Você estava falando mais ou menos disso, mas vamos supor, um cidadão com 70 anos que rompe o seu supraespinhoso ou tem instabilidade, como essa questão da idade... Depende. Se ele é um paciente acamado, paciente de instituição, paciente que tem dificuldade de ambulação, paciente... a gente pode ser um pouco menos agressivo. Se é um paciente que joga tênis lá no Paulistano, no Pinheiros... que é cada vez mais comum, né? 4 vezes por semana... vai, sei lá, para onde jogar o Brasileiro Master da categoria. Tem que operar. Tem que operar. E aí o benefício para ele vai ser... Sem dúvida. Excelente. Cada caso é um caso, tem que conversar justamente com o paciente sobre isso. Mas é totalmente possível, independente da idade. Você pegar um Abílio Diniz, vamos supor, da vida, que é um atleta aí... não vou falar dele porque a gente não sabe. Nunca foi meu paciente, mas um paciente... Vamos falar octogenário, que pratica esporte, ativo, trabalha. Que tem condições cirúrgicas, quer dizer, tem uma saúde boa, tem uma lesão que dá para ser reparado em qualquer, não só no ombro, em qualquer área, acho que vale a pena. E a recuperação de um atleta para cirurgias do ombro é a mesma de uma pessoa normal? Isso. Essa é a pergunta boa, hein? Gostei dessa pergunta. É assim, é a mesma. As pessoas vão falar assim, né, tá louco, o atleta é muito mais assim. Não, a biologia é a mesma, a gente é igual. O que tem é que o atleta, vamos dizer assim, ele capricha mais. Ele na fisioterapia, mais disciplinado, e a gente está falando de atleta profissional, ele tem uma estrutura que não deixa essa coisa de, eu vou marcar físio pelo, sei lá, não tem para essa semana. Então, claro, é muito mais caprichada do atleta profissional, né? Eu gosto de falar profissional, por quê? Porque atleta é toda pessoa que faz esporte com regularidade. Esse cara é um atleta. Então, assim, mas ele é um atleta ele joga tênis 3 vezes por semana. Não, ele é um atleta. Claro que é um atleta. Se ele faz isso durante 3, 4 anos, ele é um atleta. Claro que ele é um atleta. Então, assim, a recuperação tem que ser a mesma. Então, é o tempo de mobilização, no caso da minha cirurgia, é o tempo de ganho de amplitude de movimento, que depois da cirurgia é difícil de ganhar. Depois de 3 meses começa o reforço muscular, treino de propriocepção. É difícil de ganhar depois da amplitude? Às vezes Tem alguns casos... tempo parado o braço? Tem alguns casos que o paciente ganha rápido, tem alguns casos que demora um pouco a ganhar. Amplitude para qualquer... Enquanto o ombro não tiver a mesma amplitude, uma amplitude saudável, vamos dizer assim, boa, o paciente continua sentindo dor. Então, isso é uma ansiedade, às vezes, do paciente. Fala, doutor, eu operei faz 2 meses, não consigo aqui, levanto até 90 graus. Vai fazendo a física que isso vai recuperar. Alguns pacientes evoluem com uma patologia chamada ombro congelado, que é a capsulite adesiva, que é na verdade, é um processo inflamatório do nosso sistema imunológico contra a cápsula do ombro. Não é uma doença autoimune, mas se fizer lá um paciente que tem um ombro congelado e fizer uma biópsia da cápsula, vai vir lá um processo inflamatório com macrófago, linfócito. Todo médico, todo ortopedista que opera ombro tem as suas capsulites, tem os seus pacientes com capsulite. É difícil evitar. A gente sabe que alguns pacientes têm uma tendência maior, como quem tem problema de tireoide, diabetes. Mas esse ombro congelado, o que seria? O ombro perde elasticidade, a cápsula, como ela é infiltrada por um processo inflamatório, perde o movimento, principalmente a rotação externa, a elevação,
e dói. Dói muito. Incomoda o paciente. Não tem um tratamento médico. Existe um monte de trabalho falando um monte de tratamento, e quando tem um monte de trabalho falando de um monte de tratamento, que nenhum deles é realmente... Mas é pós-cirúrgico? Eu não entendi isso. Não tem nada a ver. Todo mundo quem tem dor crônica no ombro pode ter a capsulite adesiva. É que muitas vezes, no pós-operatório, por ficar com a tipoia há muito tempo, muito paradinho, aquele paciente com um pouco mais de medo da dor, ele pode desenvolver. Então, tem gente que não, tem gente que faz... Eu gosto de fazer uma recuperação, um ganho de rotação externa bem precoce, com fisioterapia já. Eu no segundo dia pós-operatório, já movimento passivo de rotação, eu oriento meus pacientes, os fisioterapeutas deles, para que faça. Tem pacientes que evoluem com o ombro congelado. A incidência é muito baixa, mas ela existe. É uma preocupação nossa na cirurgia do ombro, porque é de difícil resolução. Sempre melhora, mas pode demorar até 2 anos, né? Já teve um desafio em alguma cirurgia ou tratamento no ombro que fugiu do contexto de normalidade? Mais de uma vez. Pode contar pra gente? Não. Isso é que nem... Eu acredito que deve ser que nem voar, né? O piloto, vez ou outra, tem algum contratempo ali, mas... Tá treinado e consegue contornar, né? O Schubert, e a tal da... assim, que o pessoal, às vezes, quem está ouvindo, já deve ter ouvido falar muitas vezes sobre infiltração, né? No ombro também é possível realizar infiltrações? O que é infiltração? E é possível. Que você hoje existem... Fala sobre. Antigamente infiltrava-se bastante com corticoide. E eu não gosto. Não acho... A cortisona, ela degrada a cartilagem, ela enfraquece o tendão, ela não é uma coisa que... Não que eu não faça, mas não deve ser feita com frequência. Não é uma coisa... Agora, um paciente sem condição clínica, idoso, sofrendo de dor, não tem problema nenhum de fazer uma infiltração, 2... Enfim, infiltração é... Com corticoide. Corticoide direto na articulação. Existem ali as medicações agora, que são os... É que eu não gosto, né? Na verdade, eu não faço, então não... Mas existem... Sim, já ouvi falar. Eu tive... Existem outras medicações... novas... não vou falar porque acaba indo pro concentrado, não sei do que. Mas no ombro eu não vejo, eu não tenho visto muitos colegas fazem, muitos com algum resultado bom, muito bom, mas não é a minha prática. Não é a minha prática. Mas é possível então realizar às vezes de maneira bem indicada. E tem gente que melhora muito. Mas melhora paliativo ou melhora... Eu não... A gente ouve tudo. Tem gente que melhora. Não, mas com o corticoide. Vamos falar assim. Não, vamos falar diferente. Porque assim, eu fico sem graça de reparar. Não tem como. Para quê? Né? Qual a indicação da infiltração, então? Por exemplo, uma competição, por exemplo. Isso, depende, né? Isso é um caso muito particular. Mas vamos falar no geral. No geral, é uma lesão de tendão que tem indicação cirúrgica. Opera ou infiltra? Não infiltra em hipótese alguma. Piora a cicatrização do tendão? Não deve. Deve operar. Um paciente sem condições clínicas, um paciente com uma artrose, que está começando uma artrose, que não é para prótese ainda, um desgaste, e está com dor. Claro que faça infiltração. Claro. Mas dura quanto tempo esse exemplo? Não existe. Pode não durar nada. Tem paciente que faz e fala, doutor, não adiantou nada. E tem paciente que fala, nossa, eu fiquei ótimo durante 2 anos. Pode acontecer. Não existe esse cálculo aí de falar, não é tão matemático. É uma opção, mas tem uma indicação bem precisa. Não é tão matemático, exato. Se for ser usada sempre, como a gente sempre fala aqui, né, Schubert? Se for um benefício pro paciente. Exato. Isso, ponto final. Isso acho que é indiscutível. As infiltrações são muito... Mas para doenças degenerativas, para as artroses, elas... que ainda não são indicações de prótese, vão muito bem. Tem um exemplo de um outro paciente, se ele ouvir, ele vai saber que eu estou falando, de quem eu estou falando. Ele tem próximo de 70 anos e acabou de voltar do Campeonato Mundial Master aí de polo aquático no Japão. E nós fizemos já 2 infiltrações, acho que nele, a última deve ter sido há uns 2, 3 anos atrás. Então foi bem indicado e foi bom.
Ele tá levando. Claro, eu tenho certeza que ele tem dor. É o mesmo que não quer operar ou não? Mas não, é um outro. Né? É outro. O polo aquático tem tem muito... Mas ele tem dor, mas ele consegue jogar, ele consegue estar ativo, ele vai para a água. É o custo-benefício, né? Mundial, né? Imagina. E, Schubert, e na parte pediátrica, também existem lesões eu não trato. no ombro? Você não é da tua... eu não trato. Criança eu não trato. Não é a minha área. Mas aí já é menos comum. Muito pouco comum. Pouco comum, né? Pouquíssimo comum. São as fraturas de clavícula, que são mais comuns, de cair de bicicleta, aquela coisa. Mas traumas mesmo. Eu trato muito pouco. Na fratura, sim. Mas tumores, doenças reumatológicas, às vezes eu não mexo com isso. As lesões que você acaba tratando como especialista de ombro são as lesões relacionadas ao uso mesmo, né? À idade, ao tempo, então... O esporte e a idade, né? O esporte e a idade. Agora, esporte e a idade. Mesmo então, quem não faz nenhum exercício, você que está aí ouvindo, né? Tá com dor, falar, mas eu nunca usei demais esse ombro, vai ter... pode ter também, que é o tal do... pode ter. Da degeneração mesmo, né? É interessante, são aquelas senhoras quase como, vamos voltar no termo bursite. Bursite. No interior é muito comum, né? A senhora tem bursite. Toma um remedinho. A primeira já fala, tá com dor no ombro, é bursite. Então, às vezes não tem acesso a um exame, não tem... bursite. Vai a velhinha, eu tenho bursite, então... Não coloca mais a roupa no varal lá em cima, tem que ter aquela cordinha para pôr aqui. Quer dizer, põe as panelinhas, as coisas da casa dela, não no armário de cima, mas no armário de baixo, porque ela não consegue mais ou tem dificuldade para levantar o braço. Isso é bem frequente. A gente sempre fala aqui também um pouquinho sobre o diagnóstico da parte da imagem, né? Então você tinha falado ultrassom, ressonância, que são... Ultrassom é um exame mais barato, né? Acho que de forma inicial pode ser bastante útil, né? O ultrassom, assim... Pede quase sempre. É muito... Então, não. Depende onde está, onde tem acesso. Muitas vezes, se a pessoa tem uma patologia do ombro já, que pelo exame físico você notou que existe uma chance grande de achar alguma coisa... Já vai para... Eu acho que é um custo extra pedir ultrassom, pedir a ressonância. O Brasil é um país enorme, tem a medicina aqui é bastante desigual, então tem muitos lugares que o colega só tem ultrassom. Sim. Então um bom ultrassonografista ele consegue ver. O problema é que não é o ultrassom, o exame, ele fica um pouco pobre com relação a calcular a atrofia muscular que o músculo tem. Sim. Por exemplo, que ao encurtamento preciso que o músculo tem, isso são parâmetros importantes para ver se ainda há chance cirúrgica ou não. Sim, então, quanto sobrou de tendão, a ultrassom não consegue ver. E já que você falou também do Brasil, que é grande e desigual, sim, com certeza, tem um modelo público de saúde bem peculiar, né? Que não sei quais outros lugares tenha igual. E a gente sempre fala aqui também sobre o SUS. Eu sei que você não está mais... Você já esteve na sua residência, trabalhando. O SUS também consegue atender essas lesões todas, guardadas as proporções. Né? Na verdade, todo tipo de lesão, sim. Toda a população não consegue. Não, digo, mas tem... no SUS você tem todos esses recursos, estrutura, gestão, fila, isso é uma coisa. Mas tem ressonância, tem ultrassom, tem as cirurgias. Os hospitais públicos, os quais meus colegas que eu conheço atuam, eles estão aptos a tratar de qualquer lesão do ombro. Tem a artroscopia, tem a prótese, eles têm com dificuldade, é claro, mas eles estão aptos a fazer qualquer coisa, sem dúvida alguma. Porque, na verdade, os custos acabam sendo importantes, né? Como a ressonância não é uma coisa que tem em qualquer esquina, né? Não é barato. Mas tem acesso no SUS, então, para... A gente sempre tem que falar um pouquinho sobre isso, né? E os convênios, logicamente, todos cobrem todas essas lesões, também para te deixar informado. E o importante é você procurar ajuda cedo, né? É uma das coisas importantes, né, Schubert? Não precisa ser aquela coisa desesperada, né? Não é uma emergência. Doeu 2 dias, eu vou procurar um médico. Mas se está incomodando, acho que vale a pena dar uma olhada. Porque existe uma piora, né? Existe uma piora com o uso, né? Não, existe sofrimento também. E o sofrimento. Não precisa ficar com medo. Na verdade, ir ao médico não significa que ele está assinando um contrato cirúrgico, não é isso. Ele vai entender o que ele tem. Né? Ao contrário, é melhor ir do que ir quando precisar fazer cirurgia. Melhor entender o que tem, né? E eventualmente, exatamente, se puder controlar de outra forma. Isso, temos aí, antes de chegar à cirurgia, o tratamento conservador, para a cirurgia. Mas a gente começou falando assim, a maioria. Claro. É que você é ultra especialista, então para você só chega, a gente diria de maneira médica, mas você só chega a bucha. Lá chega pro Schubert só o
tem o meu cabeça careca do húmero, não tem tendão, tem que fazer uma mágica. A maioria das lesões do ombro são de tratamento fisioterápico, sem dúvida. A maioria, nós estamos falando aqui das cirurgias, mas a maioria é de tratamento fisioterápico, então é medicamentoso. Então, poucas, a minoria opera. E a fisioterapia é trabalhosa, né? Tem que ter disciplina, tem que ter dedicação. Disciplina e o fisioterapeuta, né? Hoje, graças a Deus, tem muita gente boa aí, muito fisioterapeuta competente aí, não é mais aquela coisa de fazer ondas curtas, ultrassom e apertar a bolinha. Na verdade, eles sabem o que eles estão fazendo. O ombro... Eu vejo muito poucos fisioterapeutas que eventualmente não vão ter habilidade para tratar. Geralmente, a maioria deles tem e são muito bem formados, né? Não é uma coisa que precisa de um aparelho caríssimo. Precisa da atenção do fisioterapeuta e ele orientando a progressão da força, do ganho de força, gradativo. O fisioterapeuta que trabalha comigo tem que ser alto astral, né, para o paciente, porque é muito chato fazer fisioterapia. Sim. Meu Deus do céu, é muito chato. Sim. Lá no seu, demorado. Na sua clínica, vocês têm também toda uma equipe multidisciplinar ou você faz só a parte médica mesmo? Eu faço só a parte da cirurgia do ombro e eu tenho lá um ou dois fisioterapeutas que a gente encaminha, mas não são funcionários, são parceiros, colegas aí. Claro. E você hoje opera nos grandes hospitais em São Paulo? Todo hospital que tiver condição, dá para operar, claro. Muito bem. Grande Moisés. Demais. Obrigado. Aprendeu bastante? Muito. Aprendi bastante. Grande Schubert. Obrigado. Obrigado pela aula aí de ombro. E uma mensagem que você deixaria, não só, a gente já falou aqui bastante sobre lesão, sobre doença, mas alguma mensagem para quem está nos ouvindo que quer ter a informação, gosta de se prevenir, gosta de se preocupar com a saúde? Bom, tentar entender sempre o que tem, não deixar de fazer a atividade que costumava fazer corriqueiramente por conta de um problema de dor, né? Tentar tratar, porque a grande maioria delas a gente consegue tratar e com bastante sucesso. Então, procurar saber o que tem, né? Ser curioso para saber o que tem e por que aconteceu. Sensacional. Sérgio Schubert, sorte dos pacientes que o tem como médico. Moisés, obrigado. Obrigado. Você que está aí, muito obrigado. Não se esqueça, compartilhe para o doutor, espalhe saúde. Até a próxima.